Muito bom dia a todos. Eu estou muito feliz de participar mais uma vez desse congresso. Agradeço o convite do José Carlos, que agora retornou para receber os cumprimentos, que com muito cuidado organiza esse congresso. E concordo com o professor Cláudio Brandão que é impossível iniciar uma palestra na qual esteja presente o professor Diogo sem agradecer a ele, que é o responsável pela formação do direito administrativo de todos nós. Um pouco na contramão dos outros palestrantes que tentaram apresentar algumas questões sobre novas leis e a nova lei das estatais, a recente lei sobre mediação, o novo Código de Processo Civil. Eu vou tentar apresentar algumas ideias sobre patrimônio imobiliário público, que é um tema um pouco renegado, um pouco esquecido do direito administrativo. E o primeiro diagnóstico que eu faço é que existe uma crise na gestão dos bens públicos. E algumas notícias recentes vêm a confirmar essa minha constatação. Ontem foi publicado no Diário Oficial do Estado o relatório resumido da execução orçamentária do primeiro quadrimestre desse ano. E lá a gente pode constatar que até agosto desse ano, a receita imobiliária realizada, ou seja, tudo que o Estado arrecadou, tudo que o Estado obteve de receita com a exploração do patrimônio público, foi de pouco mais de 42 milhões de reais. Já a receita com alienação de imóveis alcançou um patamar de pouco mais de 11 milhões de reais. De janeiro a agosto de 2016, a gestão do patrimônio público trouxe para os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro algo em torno de 53 milhões de reais. Para a gente verificar o quanto essa receita é pífia, é só a gente pensar o quanto custa a despesa de pessoal em um mês no Estado do Rio de Janeiro, que é algo em torno de 1,5 bilhão de reais. Então, assim, tudo que foi arrecadado do início do ano até hoje com a gestão do patrimônio, um patrimônio imobiliário público, não daria para pagar um terço da receita de um mês, um terço da despesa de um mês com pessoal no Estado do Rio de Janeiro. Não obstante essa pouca rentabilidade com a administração dos bens públicos, é possível notar que, muitas vezes, são adquiridos bens sem um planejamento em relação a essa gestão. O último exemplo disso foi a publicação, isso acho que tem menos de 15 dias, a publicação de que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro adquiriu 2 salas em Brasília, numa área nobre de Brasília, a um custo de 5 milhões de reais. O que, pelo menos à primeira vista, passa ao largo da ideia de racionalização do patrimônio público, passa ao largo da ideia de redução da ocupação de imóveis públicos, passa ao largo da ideia de compartilhamento de espaços públicos para oferecimento de serviços públicos e administração do Estado. Esses são alguns fatos que demonstram que a administração pública não está muito preocupada, não está verdadeiramente preocupada com a gestão do patrimônio imobiliário público. Ao que parece, os ativos imobiliários eles são regidos por 2 vetores, que é a improvisação e reatividade.
o patrimônio público atualmente é administrado de forma improvisada e de forma reativa. E aí eu trago um exemplo que eu vivenciei recentemente, e que pode resumir bem os problemas com a gestão do patrimônio. Eu estive lotada em Volta Redonda, e lá a gente recebeu um processo administrativo para ajuizamento de uma ação para reaver um bem público, que era uma residência dentro de um colégio público. Antigamente, os colégios eram construídos com uma casa para um zelador do colégio. E a ideia o objetivo do processo administrativo era reaver aquele bem público, uma vez que o então zelador do colégio não estava mais pagando a taxa de ocupação. O primeiro problema identificado era que ação poderia ser proposta, porque não existia nenhum elemento que comprovasse uma posse anterior do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma ação de reintegração de posse enfrentaria alguma dificuldade. E, por outro lado, aquele imóvel não estava registrado no RGI. Então, uma ação reivindicatória também não encontraria nenhum eco. Mas o que mais me chamou a atenção era o fato de que o Estado não tinha nenhuma proposta para aquele bem. O objetivo era suprimir um direito de moradia de um indivíduo, tudo bem, com justificativa no direito, não pagamento de taxa de ocupação, mas não existia nenhuma proposta para o uso daquele bem, que de pronto não poderia ser usado para servir ao colégio, porque era um bem residencial. Eu não consegui vislumbrar naquele caso uma função social que o Estado estava tentando empregar naquela sua propriedade. Esse caso resume bem os problemas encontrados na gestão do patrimônio público. O primeiro é uma precariedade de um levantamento cadastral formal dos ativos imobiliários de propriedade do Estado, o que muitas vezes esbarra, na verdade, na ausência de registro imobiliário que recai sobre os bens públicos. É comum, por exemplo, em ação de desapropriação, não se ultimar a transcrição daquele imóvel no RGI, porque isso só é possível de ser realizado depois do pagamento do precatório. E muitas vezes, nesse momento, o Estado já está na posse, já está utilizando aquele bem e, muitas vezes, nem se lembra da necessidade de inscrição desse bem no RGI. Além disso, as informações sobre bens públicos, sobre o cadastro, a existência de bens públicos, estão espalhadas por diversos órgãos. E, muitas vezes, as tentativas de centralização esbarram numa resistência da própria administração pública. Além dessas dificuldades, a gente pode pensar em outras. Inexiste uma avaliação do valor de mercado dos bens públicos. E, além disso, não existe uma verdadeira reflexão sobre os fins pretendidos com a gestão do patrimônio público. Sintetizando, o poder público pouco se importa com a gestão de seus bens, porque não possui um cadastro abrangente, confiável e centralizado dos seus bens, o que o impossibilita de avaliar monetariamente o valor desses bens, da mesma forma como isso dificulta uma administração dos bens voltadas a um interesse público a ser elegido pela administração pública, seja ele a obtenção de um retorno financeiro, seja ele o atingimento de objetivos sociais. O problema é que a administração pública ainda não percebeu o potencial de riqueza
que pode advir de uma gestão minimamente racional do patrimônio público. Um levantamento feito pelo FMI, em países que estão mais avançados no registro dos seus bens públicos, o que, por óbvio, não inclui o Brasil, que está longe de ter um cadastro confiável desses bens, demonstrou que a soma dos ativos financeiros com os ativos não financeiros, sejam eles produzidos, como os bens públicos, sejam eles os não produzidos, como os recursos naturais, é superior à dívida pública. O valor de todos os ativos, sejam eles mobiliários ou imobiliários, é superior à dívida pública, ou seja, os países são muito mais ricos do que eles percebem que são. Essa riqueza emergente do patrimônio público é capaz de fazer frente à dívida desses estados. E esse é um dado relevante que deveria servir para estimular os estados a dar uma maior atenção à administração dos bens, principalmente se a gente levar em conta essa situação atual de crise que a gente enfrenta. A questão é como aprimorar a gestão dos bens públicos, como aprimorar a gestão do patrimônio público. E, para isso, o poder público precisa responder a 4 perguntas. A primeira pergunta, e mais simples, é: quais são os bens que integram a propriedade pública? Qual é o valor de mercado de cada um desses ativos? O quanto a administração, a manutenção desses bens custa para os contribuintes? E, por fim, como que eles podem ser usados para obtenção de rendimentos mais razoáveis? Em primeiro lugar, é premente a necessidade de um cadastro de ativos imobiliários. Não é possível pensar em gestão de bens públicos se o Estado, a administração pública, não tem sequer a noção de que bens públicos a ela pertencem. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é preciso pensar até mesmo na regularização dos bens públicos, porque muito do patrimônio público do Estado não está sequer inscrito na RGI. É preciso que a segunda pergunta que preciso responder, que se refere ao qual o valor de mercado, ela pretende demonstrar para a população a riqueza que emerge desse patrimônio. Quanto vale esses bens? Por uma gestão eficiente, é preciso, além disso, contrapor o quanto vale esses bens ao dispêndio em relação à sua manutenção. E, por fim, é necessário que, depois de catalogar, avaliar, verificar o quanto custa a manutenção desses bens, pensar que mecanismos podem ser utilizados para extrair melhores rendimentos desses bens públicos. Há 3 vetores que podem servir como norte para orientar a administração pública na elaboração de respostas a essas perguntas. O primeiro vetor é a transparência. É preciso que o Estado revele essa riqueza oculta decorrente do patrimônio imobiliário público. E essa transparência pode gerar incentivos a que a sociedade exija uma maximização do valor desses bens públicos. O segundo vetor é a fixação de metas a serem atingidas. Dependendo das características de cada bem público, de um conjunto de bens públicos, a finalidade pode ser um retorno financeiro, a finalidade pode ser uma rentabilidade com a exploração daquele bem, o que é interessante para uma futura aplicação daqueles recursos no financiamento de outros fins do Estado. Ou essa meta pode ser o atingimento de fins sociais, que pode incluir, por exemplo, uma regularização fundiária desses bens. Por fim, o último norte a guiar a administração
na busca por uma gestão mais eficiente do patrimônio público é a qualificação dos técnicos responsáveis por responder a essas respostas. O Estado precisa se aparelhar minimamente para oferecer respostas confiáveis para a administração, e ela só pode fazer isso se ela tiver pessoas qualificadas para tanto. Diante de todo esse diagnóstico, eu trago aqui 3 propostas para uma gestão mais eficiente do patrimônio imobiliário público. É claro que a gente poderia pensar em diversas propostas para isso, ainda mais no ambiente árido, no ambiente de ausência de mecanismos de gestão desses bens. Mas eu trouxe 3 que acho que seriam um início e seriam interessantes para começar minimamente uma gestão racional dos bens públicos. A primeira proposta é a centralização da administração de bens públicos em um único órgão. Isso permitiria estruturar um plano de negócios integrado para a administração desse portfólio de bens públicos que é muito variado nos estados. Além disso, essa centralização da administração dos bens permitiria a diminuição dos custos operacionais de administração. A segunda proposta é uma ocupação eficiente dos imóveis públicos de uso especial. Alguns bens utilizados para o serviço administrativo, alguns bens utilizados para a prestação de serviços públicos, algumas vezes estão localizados em áreas muito valorizadas de uma determinada região, mas a sua finalidade poderia ser plenamente atingida em outro prédio público. O exemplo disso é a Escola Municipal Cícero Penha, que é uma escola municipal do Rio de Janeiro, que está localizada em um dos endereços mais nobres da cidade, que é a Avenida Atlântica, a Praia de Copacabana. Será que esse imóvel não poderia... será que a gente não conseguiria pensar numa forma mais rentável de explorar esse bem? A gente poderia pensar em um deslocamento do serviço público prestado ali para um outro prédio mais próximo, mas que fosse um pouco menos... tivesse uma localização um pouco menos valorizada? Além disso, dentro dessa mesma proposta de ocupação eficiente do espaço público, a gente pode pensar em utilização de um mesmo espaço por diversos prestadores de serviços públicos, o que diminuiria a necessidade de prédios públicos e intensificaria a utilização de cada um deles. Essa, por exemplo, poderia ser uma proposta para o Ministério Público do Estado. Ele poderia compartilhar um prédio público com um outro órgão público e poupar esses 5 milhões que foram gastos. E a terceira e última proposta, já para finalizar, é a diversificação dos mecanismos de exploração do patrimônio público. Somente com um levantamento dos bens públicos e uma avaliação desses bens, é possível traçar uma melhor estratégia para a administração dos bens públicos, a administração desse patrimônio imobiliário público. É necessário avaliar o potencial de rentabilidade de cada de cada conjunto de bens públicos. E aí, dentro dessa proposta, eu trago 4 mecanismos que poderiam ser utilizados simultaneamente na administração desses bens e que poderiam trazer algum
melhor retorno financeiro para o Estado. A primeira é a permissão onerosa de uso de bem público, que é o mecanismo mais usual e que é o mecanismo que o Estado mais se utiliza para exploração desses bens públicos. Esse mecanismo é muito válido quando o mercado tem um interesse grande na exploração daquele bem, mas ele deve ser usado com alguma parcimônia, principalmente em razão dos custos de administração disso. O segundo mecanismo seria a concessão de direito de superfície. É um mecanismo pouco utilizado pelo poder público, mas poderia ser melhor explorado para aqueles imóveis nos quais o Estado pretende dar uma destinação específica, de longo prazo, e que demande um alto investimento do particular. Um terceiro mecanismo para a gestão dos bens, para essa diversificação da gestão dos bens, seria a gestão por meio de fundos imobiliários. No Estado do Rio de Janeiro, isso foi pensado para a obtenção de recursos para a reforma do Banejão. E esse fundo, assim, a contrapartida à obtenção de recursos para a reforma desse bem viria com o pagamento de aluguéis pelas secretarias que ali se instalariam para esse fundo, para retornar o investimento oferecido pelo fundo. Esse projeto não foi adiante, mas é possível pensar essa proposta para outros bens públicos. E, por fim, temos um mecanismo também muito usual na gestão dos bens públicos, que é a alienação pura e simples dos bens. Aqui eu ressalvo que uma gestão que se dá somente utilizando esse mecanismo de alienação dos de bem público é uma gestão que raramente vai trazer um retorno relevante para a administração pública. Isso porque, a despeito da vedação da lei de responsabilidade fiscal, muitas vezes a receita obtida com essa alienação é destinada, muitas vezes, a despesas correntes e não traz não retorna como um ativo relevante para o Estado. Acontece que a gente também não pode demonizar a alienação de bens, porque algumas vezes ela é interessante por uma gestão racional dos bens públicos. E um exemplo para ilustrar isso foi o que aconteceu na Suécia com a empresa estatal responsável pela prestação de serviços de correios. Essa empresa alienou todas as agências que ela tinha em todo o território da Suécia e passou a atuar com pontos de serviços em mercados e em postos de gasolina. Isso foi muito interessante para aquele país, porque foi capaz de reduzir drasticamente os custos com a administração dos bens e, ao mesmo tempo, foi capaz de universalizar, foi capaz de trazer prestação de serviços públicos para uma maior quantidade de localidades. Essas são apenas algumas ideias esparsas que eu pretendi trazer para, ao menos, incitar a administração pública sobre a necessidade do gerenciamento do seu patrimônio público, e que é tão rico, que tem um potencial de trazer tanto retorno no momento em que a gente passa por uma grave crise nas contas públicas. Obrigada.